Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, sejam bem-vindos à reflexão do Evangelho deste quinto domingo do tempo pascal. E antes de adentrarmos à liturgia da palavra específica deste quinto domingo, queremos fazer uma retrospectiva da palavra que nos foi por Deus oferecida nos últimos domingos. Após o domingo da ressurreição do Senhor, iluminados pelo mistério pascal, nós contemplamos no segundo domingo da Páscoa a experiência de fé de Tomé. Meu Senhor e meu Deus. Assim ele professou a sua fé depois de um encontro profundo e verdadeiro com o ressuscitado. No terceiro domingo da Páscoa nós encontramos Pedro, que vive a sua experiência de amor com Jesus Cristo. Jesus pergunta a Pedro se ele o ama por 3 vezes e no final Pedro exclama: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. A fé de Tomé, o amor de Pedro e por fim no quarto domingo nós contemplamos o Evangelho do Bom Pastor. Jesus que nos lembra que Ele é o nosso pastor, nós somos as ovelhas do seu rebanho e que a ovelha do rebanho de Cristo ouve a voz do Senhor e segue com fidelidade a sua palavra. Fé, amor, seguimento na fidelidade. Estas são as 3 ações, estes são os 3 verbos, as 3 disposições do discípulo missionário de Jesus Cristo, iluminado pela ressurreição do Senhor. O Senhor assim nos quer, com fé, amando e seguindo. Na liturgia de hoje, o Senhor nos desperta a consciência para aquilo que já está por vir, a sua ascensão e a vinda do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos reunidos no cenáculo em Jerusalém. Jesus Cristo, nosso Senhor, no Evangelho de hoje, fala da sua volta para o Pai. E para nós, aponta a realidade que virá depois disso. Jesus já começa a aguçar a consciência dos seus e nossa de que haverá um novo tempo, que não mais contaremos com a sua presença física no meio de nós, como os apóstolos contaram naquele tempo, mas viveremos um novo tempo, o tempo do reino, que acontece na Igreja. Após a ascensão do Senhor, após Pentecostes, inicia-se o tempo agora do Espírito que age na Igreja, o tempo da salvação que nos é trazida pela Igreja de Jesus Cristo. Compreendamos, queridos irmãos, toda a obra do Senhor tem por fruto a nossa salvação, a nossa santificação. Como do lado de Adão adormecido nasce Eva, também do lado de Cristo, pendente na cruz, nasce a Igreja. Do lado aberto de Cristo, nasce a Igreja, sua esposa. E é pela Igreja que nós, os filhos de Deus, os batizados, colhemos os frutos de salvação que Cristo nos trouxe, nos destinou e continua a operar na nossa vida. Por isso é importante olharmos neste domingo para a Igreja de Jesus Cristo. E a Igreja que a liturgia de hoje nos convida a refletir. Olhemos em primeiro lugar para a segunda leitura, o livro do Apocalipse, e a segunda leitura vai aparecer aqui, a citação, a passagem, a indicação de onde está a segunda leitura aqui na sua tela. Livro do Apocalipse de São João. No livro do Apocalipse, a Igreja é descrita como a cidade santa, a Jerusalém celeste, que desce do céu como esposa enfeitada, como esposa bela para o seu marido. Esta é a Igreja, desejada, amada, sonhada e fundada por Jesus Cristo, nosso Senhor. Não nos esqueçamos jamais dessa realidade. A Igreja não é por si, não é a Igreja que se cria, não é a Igreja que se mantém, mas a Igreja depende porque vem ela toda de Jesus Cristo. E a Igreja existe porque vem de Cristo, e a Igreja existe porque Cristo é a sua cabeça. A Igreja, corpo de Cristo, depende da sua cabeça. Cristo é a cabeça, a Igreja é o seu corpo, a continuação da sua missão, a realização do seu sonho. E tudo na Igreja conduz a Cristo. Que bonito vermos no livro do Apocalipse a Igreja sendo o lugar onde Deus mora no meio de nós. Deus habita no meio de nós. Queridos irmãos, mas a Igreja não é um fruto de Jesus Cristo que ficou parado, perdido no tempo. A Igreja não é um fruto estático, uma vez dado por Jesus Cristo, permanecendo no passado já acabado. Não. A Igreja
vive a dinamicidade do Espírito Santo e a igreja continua a operar a redenção que Cristo nos trouxe e Cristo continua operando nela até hoje. Queridos irmãos, a igreja é sempre nova e sempre noiva de Cristo. A igreja é sempre enfeitada, sem mancha e sem rugas. Através da igreja, o Cordeiro imolado que está assentado no seu trono, vivo e glorioso, como diz o Apocalipse de São João, através da igreja, Cristo faz nova todas as coisas e continua a operar pelos séculos sem fim. A igreja é fruto pascal. A igreja é amada por Cristo. Cristo amou a igreja. Por ela morreu, por ela ressuscitou e continuamente está a purificá-la. A igreja é santa ontem, a igreja é santa hoje e a igreja é santa para todo o sempre. Muitos vão dizer que a igreja é santa e pecadora. Isto é um erro. Está errado dizer que a igreja é pecadora. A igreja é santa ontem, hoje e amanhã, porque vem do coração de Cristo, porque é o corpo de Cristo, mas a igreja não é pecadora. Ainda que existam pecados nos seus membros, ainda que os membros firam o corpo que é a igreja, mas a igreja permanece santa, pura e imaculada. No entanto, viver esse fruto, este dom de Jesus Cristo, viver este amor que é a igreja, viver este caminho de graça e de salvação, não nos livra jamais dos sofrimentos. Olhemos para a primeira leitura de hoje. A primeira leitura também vai aparecer aqui na tela do seu dispositivo para que você pegue a sua Bíblia, faça com mais calma, com mais tranquilidade a sua reflexão. Na primeira leitura de hoje, livro dos Atos dos Apóstolos, São Paulo nos lembra que, se queremos chegar ao reino dos céus, o lugar para onde a igreja nos leva e o lugar onde nós, na igreja, buscamos, almejamos, desejamos chegar. Se nós queremos chegar no reino dos céus, nós vamos passar por sofrimentos. Os sofrimentos são inevitáveis. Se Cristo, aquele que nos deu a igreja, sofreu, porque nós não sofreríamos. São Paulo nos pede na primeira leitura para permanecermos sempre firmes na fé, perseverantes na fé. De fato, é preciso passar por sofrimentos para chegar ao reino dos céus. Esta é a caminhada do povo de Deus na igreja. Alegrias e tristezas, dores e angústias, luzes e trevas, sofrimentos, sucessos, mas sempre firmes na fé. A igreja, queridos irmãos, vai encontrar muitas dificuldades neste mundo. Escândalos, divisões, ataques, blasfêmias, vai encontrar a infidelidade dos seus membros, mas a igreja jamais perecerá, porque a igreja é o corpo de Cristo, porque a igreja é o desejo, o amor do coração de Jesus, porque a igreja é santa e divina. Olhemos agora, queridos irmãos, para o Evangelho de hoje. No Evangelho, capítulo 13 de São João, Jesus está na ceia com os seus. Este capítulo 13 é considerado o capítulo do testamento de Jesus Cristo, porque neste capítulo 13 Jesus dá as últimas recomendações, os últimos conselhos. Jesus instrui os seus e faz como que um grande resumo de sua vida e como que realmente um grande testamento, um grande ensinamento para que os seus não pereçam no caminho que esperam, que está à sua frente. Então, neste testamento, Jesus diz que pouco tempo ainda estará com eles, mas depois voltará para o Pai. E dá aos seus o mandamento do amor. Percebamos, queridos irmãos, Jesus diz: nisto reconhecereis que sois os meus discípulos. Como é que o discípulo é reconhecido? Pelo amor. Como o discípulo é feito? Pela fé. Como é reconhecido? Pelo amor. E para chegar ao céu, o discípulo precisa seguir Jesus Cristo, passando pela cruz, passando pelos sofrimentos, até a salvação. Queridos irmãos, como é bonito ver que os domingos que nos trouxeram até aqui, que nos ensinaram a fé, o amor e o seguimento, encontram eco neste domingo que nos lembra que é preciso viver a fé, o amor e o seguimento na igreja. E vivendo na igreja, vivemos com fé, com amor, seguindo Jesus Cristo até o céu. Fora da igreja, não há salvação. Esta é uma verdade imprescindível, que não podemos rejeitá-la, que não podemos nunca esquecer. E então, no capítulo 13, no Evangelho de hoje, nós vemos que Judas está entre eles e Judas acaba de sair do convívio de Jesus e do convívio dos apóstolos. Judas rejeitou a fé, Judas rejeitou Jesus Cristo, Judas rejeitou os seus irmãos, Judas rejeitou
a igreja. Judas é sinal da fraqueza, de quem não consegue viver em comunhão. Mas Jesus Cristo é sinal da fortaleza, é sinal do amor, porque Jesus continua a amar a igreja mesmo com Judas. E Jesus ama Judas. Quando Jesus nos dá o mandamento do amor, Jesus não diz a quantidade que devemos amar, mas diz a maneira com que devemos amar. Como? Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não disse se temos que amar em quantidades impossíveis, mas amar da forma como Ele ama. Como Ele ama? Basta olharmos que Ele amou Judas. O amor de Jesus Cristo, que é o amor que deve mover e impulsionar o discípulo pascal, este amor é o amor desinteressado, que não cobra salários, que não cobra juros. Este amor é o amor que promove e nunca remove. É um amor que ajuda a crescer e não um amor que faz diminuir. Aquilo que é mal jamais é amor. Por isso que, ao olhar Jesus Cristo amando Judas, o traidor, na última ceia, nós vamos entendendo o que é o amor. Por fim, queridos irmãos, o Senhor nos lembra, o amor é o motor, é a seiva que anima e que move o discípulo pascal. O mandamento do amor que Ele nos dá é este motor que não nos pode faltar. Não chegamos ao céu sem este amor, ficamos pelo caminho. No tempo da igreja que agora vivemos, somos movidos pelo amor, feitos discípulos pela fé. O amor renova todas as coisas. O amor faz nova todas as coisas. Por isso, nós queremos pedir ao Senhor neste domingo a graça de, na igreja, sempre amar. Jesus escolheu amar Judas. E este amor de Jesus para com Judas é um amor sem medidas, que nós também, apesar de tantas misérias que habitam em nosso coração, possamos amar sem medidas. Meu irmão, minha irmã, não tenhamos medo. Ergamos a nossa cabeça, o coração elevemos aos céus e lembremos, o Senhor está no meio de nós. Olhemos o futuro com confiança, vivendo o presente com determinação, vivendo o presente com fé, no amor, seguindo Jesus Cristo. A Santa Mãe Igreja triunfará. Deus abençoe você, sua família e venha em auxílio em suas necessidades. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, viva Cristo Rei.